Ele acordou com um tapa seco na mesa. O sonho acabou na hora. A guerra sumiu. O cheiro de queimado também. No lugar disso, veio a realidade. Uma hóspede irritada batendo na frente dele, reclamando da demora e ameaçando chamar a gerência se não fosse atendida logo. A senhorita Tal não tinha paciência nenhuma. E Fan Zichen sabia disso melhor do que ninguém. Zichen trabalhava na recepção noturna de um hotel em D-City. À noite, ele não era só recepcionista. Também era carregador. Fazia de tudo. O trabalho sugava cada gota de energia que ele tinha. Mas ainda assim, era o único lugar onde ele conseguia se esconder do mundo. Ele entregou a chave do quarto 206, soltou um elogio automático para acalmar a mulher e seguiu carregando as malas, sentindo o peso nos braços e na vida. Pelos corredores, via de tudo. Casais entrando e saindo, sempre os mesmos rostos, sempre as mesmas histórias. Às vezes sentia inveja, outras vezes, só um vazio silencioso. Era a rotina que ele mesmo escolheu para tentar viver em paz. Até que aquela noite mudou. Ela apareceu trazendo o café da manhã. A presença dela iluminava aquele hotel velho de um jeito estranho. Um sorriso calmo, um cuidado sincero. Algo que fez Zichen esquecer o cansaço por alguns segundos. Ela era conhecida como a deusa do lugar. A jovem que ajudava a administrar o hotel ao lado da dona. Uma viúva que carregava sozinha o peso do negócio deixado pelo marido. Enquanto Zichen comia, tentando recuperar as forças, ela fez uma pergunta simples. Simples demais. Queria saber se havia alguma garota na vida dele. Zichen travou. Antes que ele pensasse numa resposta, ela foi além. Disse que tinha curiosidade. Queria saber o que ele faria da vida se aquele hotel deixasse de existir. Para onde ele iria? Onde se esconderia do mundo? O silêncio tomou conta. Naquele momento, Zichen percebeu algo que vinha evitando há muito tempo. Talvez ele não estivesse trabalhando ali por escolha. Talvez estivesse apenas fugindo. E aquela pergunta tinha acabado de quebrar o esconderijo. Zichen respondeu sem pensar muito. Disse que, se o hotel deixasse de existir, continuaria trabalhando para ela, em qualquer lugar. A moça riu. Disse que ele era bobo demais, que ainda não tinha encontrado o que realmente queria fazer da vida. Aquela risada não era cruel, mas doeu mais do que ele esperava. Haiten estranhou o rumo da conversa. Perguntou por que ele tinha começado a falar de uma vida sem hotel. No fundo, ela percebeu que ele estava insinuando algo que não tinha coragem de dizer em voz alta. Foi então que a responsável pelo hotel resolveu ser sincera. Disse que ele era um bom funcionário, que não havia motivo algum para demiti-lo, mas logo acrescentou algo preocupante. Agentes imobiliários do grupo Witsark vinham entrando em contato com ela repetidas vezes. Eles queriam comprar tudo naquela rua. O plano era simples: demolir tudo, construir um prédio gigantesco no lugar. Zichen tentou acalmá-la. Disse que ela não precisava se desesperar, que o hotel não seria derrubado tão facilmente assim. Mas a mulher suspirou. Aquele lugar guardava lembranças demais. Cada canto estava ligado ao marido que havia falecido anos atrás. Para ela, perder o hotel era como perdê-lo mais uma vez. Ela disse que nada precisava permanecer igual para sempre, que as pessoas mudam, e que talvez fosse hora de Zichen mudar também, sair dali e encontrar outro lugar para viver. Ele respondeu com frieza. Disse que, se oferecessem um bom preço, ela poderia vender o hotel e ele simplesmente voltaria para casa. Haiten ficou profundamente chateada. Aquela mudança repentina parecia um corte seco, como se ele estivesse desistindo de tudo de uma vez. Mais tarde, Zichen se jogou na cama. Pensou em tudo o que tinha acontecido. Imaginou como seria ir embora dali de verdade. Mas logo lembrou da realidade. Ele não era namorado dela. Ela não gostava dele daquela forma. E, se ficasse por perto, provavelmente só acabaria se tornando um peso. No outro quarto, Haiten também não conseguia dormir. As palavras dele ecoavam na cabeça. Pensou que, mesmo que ele gostasse dela, jamais teria coragem de dizer. Aos poucos, fechou os olhos, tentando esquecer. Até que a porta da frente do hotel se abriu de repente. O chefe foi até a recepção e cumprimentou os visitantes. 3 homens pararam diante dela e perguntaram se ela era a senhorita Sugo. Um deles se apresentou como Reno, membro do grupo Grande Tubarão Branco, e pediu alguns minutos para conversar. Uma mulher colocou calmamente uma xícara de chá sobre a mesa. Então veio a proposta. Eles ofereceram dinheiro pela demolição do hotel, um valor baixo, menos de 20% do preço real de mercado. O homem afirmou com toda a tranquilidade do mundo que a quantia havia sido avaliada por especialistas imobiliários e que era totalmente confiável. Naquele momento, Haiten entendeu. O problema não era mais o futuro, era uma ameaça disfarçada de oferta. O sujeito soltou o papo reto.
O valor de mercado é uma montanha russa. Ele estendeu um documento, alegando que já tinha revisado cada cláusula daquele contrato, mas não botava a mão no fogo pela honestidade de ninguém. A mulher travou, em choque, questionando o porquê daquela quantia tão baixa. A oferta era uma piada perto do que tinham prometido antes. Ela já tinha ouvido boatos sobre as táticas sujas e o terror psicológico que usavam para abocanhar imóveis a preço de banana, só não achou que a realidade fosse tão cruel. O Brutamontes cortou o papo dela, avisando que quase tudo ali já pertencia ao grupo deles. O aviso foi claro, nada de tentar inflacionar o preço. A ameaça veio pesada, ou ela assinava por bem, ou eles usariam métodos bem mais agressivos. Sem saída, ela cedeu. A mulher exigiu que eles saíssem logo dali para que pudesse focar no serviço do hotel, mas o agressor a imobilizou pelo braço. Antes que ela pudesse reagir àquela violência, ele mandou trancarem a porta, decidido a causar o pior. No quarto ao lado, Zichen despertou no susto com os gritos de socorro. Ao abrir os olhos, deu de cara com a cena brutal. 2 capangas dominavam a senhorita Su, que berrava que chamaria as autoridades se não fosse libertada. O líder deles, com um sorriso cínico, questionou o que acontecia com quem tentava dar uma de esperto e subir o valor. A resposta foi seca. Faziam o infeliz se arrepender da própria ganância. Nisso, o agressor puxou uma faca, ameaçando marcar o rosto da moça para sempre caso ela fizesse escândalo. Só que a sorte dele acabou ali. Num movimento relâmpago, a arma foi arrancada de sua mão. Zichen surgiu do nada, como um pesadelo para os invasores. Sem dar tempo para explicações, Zichen descarregou um soco brutal que apagou o primeiro sujeito instantaneamente. O restante da gangue partiu para cima, furiosa. Ele não recuou e nocauteou o segundo cúmplice com a mesma precisão. No desespero, o último homem que restou usou a mulher como escudo, tentando desesperadamente evitar o próprio fim. Se ele desse mais um passo, ia morrer. Haiten avançou rápido e acertou um golpe direto no pescoço. A mulher se assustou com a reação. Os 3 homens foram derrubados e não conseguiram resistir. O garoto foi até o chefe e perguntou se ele estava bem. A mulher confirmou que estava tudo certo. O homem se levantou irritado, dizendo que eles tinham desafiado o grande tubarão branco e prometendo que ela pagaria por isso. Ele afirmou que o chefe deles resolveria a situação. Haiten mandou que ele voltasse e avisasse que não seria fácil tomar o hotel. Disse que ficaria esperando e que só recuaria quando recebessem uma proposta melhor. Sem opção, o homem chamou os comparsas e decidiu ir embora. A mulher ficou surpresa ao perceber que Haiten também sabia lutar. Ela agradeceu e comentou que, por sorte, tinha chegado a tempo. O rapaz explicou que só conhecia algumas técnicas de Kung Fu. Ele sugeriu que ela voltasse para casa até tudo se resolver no hotel, mas a jovem deixou claro que não tinha medo. Pelo contrário, queria se juntar aos donos de outros estabelecimentos para pensar em um novo plano. Haiten avisou que isso era perigoso, mas ela respondeu que, estando com ele, não havia motivo para temer. Isso deixou o rapaz satisfeito. Depois disso, o homem voltou para o seu estabelecimento. No quartel, a situação virou do nada. O homem levou um golpe forte no rosto e caiu no chão depois de ser atingido com um cacetete pelo próprio chefe. Seni, o gerente regional do Grande Tubarão Branco, deixou claro o desprezo, chamando-o de inútil e querendo saber por que ele tinha voltado sem trazer resultado nenhum. Os cúmplices tentaram se explicar, dizendo que o rapaz era muito mais forte do que parecia. Segundo eles, não tiveram nem tempo de reagir antes de serem derrubados. Por isso, pediram que Seni enviasse mais de uma dúzia de homens para lidar com a situação. Seni comentou que ninguém está livre de acidentes e que esse tipo de coisa pode ser usado a favor deles. Os subordinados questionaram se ele realmente pretendia enfrentar o rapaz daquela forma. Enquanto isso, no hotel da cidade, a mulher chorava ao relatar os ataques. Uma cobra tinha sido colocada dentro da loja e ainda sugeriram que ela abrisse uma loja de animais. Em outro comércio, um rato foi encontrado entre os produtos, fazendo os clientes irem embora com medo de contaminação. Um morador local contou que representantes também começaram a aparecer, espalhando problemas entre os comerciantes. O Grande Tubarão Branco passou do limite ao sequestrar a irmã mais nova depois da escola e usar isso para chantagear a família. Revoltados, vários empresários se reuniram no mesmo lugar, junto com Haiten e Boss. Eles contaram que tentaram chamar jornalistas para expor tudo, mas nada deu certo. O chefe não teve paciência e disse que eles tinham sido covardes e feito coisas erradas por tempo demais. Haiten então revelou que tinha gravado toda a conversa no celular e que usaria aquilo para montar um relatório e entregar à polícia.
A aldeia inteira apoiou Hiten e disse que depositava esperança nele. Com tudo decidido, o rapaz comentou que cada um podia seguir seu caminho e que ela o avisaria caso surgisse alguma novidade. A chefe disse que não queria causar confusão desnecessária, mas admitiu que a situação já estava fora de controle. Hiten respondeu que eles já tinham se colocado em perigo e que aquilo serviria para mostrar quem realmente mandava. A mulher, um pouco constrangida, disse que no fundo ele se importava com ela. Hiten respondeu que ela sempre cuidou dele e que era natural retribuir. Logo depois, comentou que estava com fome. A mulher se ofereceu para pedir comida para a noite. Nesse momento, um mensageiro apareceu e perguntou se Hiten poderia informar onde estava a senhorita Xiao, dizendo que tinha um pacote para entregar. A mulher ficou surpresa e disse que não sabia de nada. A comida chega de surpresa. O entregador explica que a dona da loja de macarrão mandou a refeição porque sabia que eles estavam sem tempo para comer. Hiten reconhece o sujeito e avisa ao chefe que não precisam mais se preocupar com o jantar. O que eles não sabem é que o entregador faz parte de um plano. Assim que sai, ele vai até um carro e confirma para o gerente que a entrega foi feita. O vilão fica satisfeito e explica que o tempero especial no macarrão vai apagar todo mundo em 30 minutos. O objetivo é levar o grupo para o depósito da organização Great White Shark. No galpão, a situação é tensa. O líder da área está espancando Hiten com um soco inglês, mas fica irritado porque o cara não acorda. De tanto apanhar sem reagir, os capangas até acham que ele morreu, só que o silêncio é quebrado por um ronco alto. Hiten continua dormindo como se nada estivesse acontecendo, mesmo sendo nocauteado. Enquanto isso, em um quarto escuro, a mulher finalmente desperta. Ela tenta entender onde foi parar, mas é cegada por 2 holofotes gigantes que brilham de repente. O gerente regional da Great White Shark aparece e se apresenta, dizendo que aquele lugar é o esconderijo perfeito. Ele se gaba da eficiência da sua equipe e avisa que um cinegrafista vai começar a filmá-la. Ela tenta manter a postura e ameaça chamar a polícia por causa do sequestro, garantindo que todos serão presos, mas o gerente apenas debocha da confiança dela. A mulher estava desesperada para chamar a polícia, sentindo que ia desmaiar a qualquer momento. Ela tentou correr, mas deu de cara com um sujeito e foi direto para o chão. O azar dela foi enorme. Acabou cercada por vários homens. O gerente do lugar, com um sorriso cínico, avisou que os capangas iam brincar com ela e que o erro dela foi ter cruzado o caminho da gangue. Enquanto isso, o executivo do grupo deixou claro que aquilo era um exemplo do que acontece com quem desafia a organização do Grande Tubarão Branco. Nesse momento de tensão, Jichen lembrou de um papo antigo com o pai sobre força. O pai dele não ligava para leões, ele preferia o texugo do mel. O velho explicou que, apesar de pequeno, esse bicho é o mais corajoso do mundo. Ele nunca recua, mesmo que o inimigo seja 10 vezes maior. O pai avisou que, no futuro, Jichen enfrentaria monstros piores que leões, e que qualquer sinal de hesitação seria o fim. Se você mostrar medo, eles te devoram vivo. De volta à realidade, Jichen começou a recuperar os sentidos. Os bandidos ali perto achavam que o serviço já estava feito e lamentavam ter perdido a diversão com a garota porque tiveram que bater no rapaz. Um dos caras deu o trabalho como encerrado e mandou o grupo se mandar, mas foi surpreendido. Jichen, mesmo destruído, agarrou o sujeito por trás. Ninguém entendeu como ele ainda estava de pé. Todo ensanguentado, com a roupa rasgada e cheio de hematomas, o protagonista parecia estar em outro mundo. Ele simplesmente perguntou quem eram eles e por que ele estava naquele lugar, deixando os criminosos em choque, sem saber se ele tinha acabado de acordar ou se estava apenas ignorando a surra que levou. Jichen finalmente ligou os pontos. Ele e o chefe foram apagados logo depois de comerem. Sem perder tempo, ele encarou os criminosos e perguntou se eram da gangue Tubarão Branco, exigindo saber o paradeiro do seu superior imediatamente. Os bandidos perceberam que o cara era perigoso e decidiram eliminar o problema ali mesmo. No meio do armazém da organização, todos avançaram contra Jichen ao mesmo tempo. Enquanto isso, o gerente mantinha a mulher sob controle, mandando ninguém se aproximar dela e prometendo que resolveriam tudo rápido. Ela gritou por socorro, mas o clima mudou quando um estrondo veio de trás do gerente. O gerente travou de susto ao ver Jichen ali, parado na sua frente com um olhar pesado. O vilão não entendeu como ele passou por tanta gente. Jichen, irônico, comentou que os capangas até tentaram, mas precisaram de um corretivo para aprenderem o lugar deles. Ele não poupou palavras. Chamou o grupo de covardes por sequestrar e abusar de uma mulher indefesa. O ultimato foi direto. Soltem o chefe,
peçam desculpas sinceras e talvez saiam inteiros. O gerente, subestimando o protagonista, debochou da desvantagem numérica, mas Ji-Shen nem piscou. Ele afirmou que nem centenas de homens como aquele seriam páreo para ele. Foi o limite. O gerente perdeu a paciência e deu a ordem final para os seus homens retalharem Ji-Shen sem dó. A gangue avançou com tudo para cima do Ji-Shen, cercando o cara por todos os lados. Um dos bandidos tentou furar ele com uma faca, enquanto a mulher, desesperada, gritava para ele fugir e a deixar para trás. Outro capanga surgiu na trairagem, atacando pelas costas, mas Ji-Shen foi mais rápido. Girou o corpo e acertou um soco monstruoso no estômago do sujeito, que foi direto para o chão nocauteado. No meio daquele caos, com o sangue fervendo, Ji-Shen resolveu abrir o jogo. Ele olhou para a mulher e confessou que gostava dela desde o primeiro dia. Ele contou que, assim que chegou na cidade e viu o anúncio de emprego, ficou encantado pela gentileza dela. Para ele, ela foi a única que deu um carinho que ele nunca tinha sentido. Ji-Shen sabia que ela o via como um irmão mais novo, mas deixou claro, como ela cuidou dele, agora ele a protegeria. Ali mesmo ele fez a pergunta: ela aceitaria ser namorada dele? A mulher, emocionada e chorando no meio daquela confusão, aceitou o pedido. Ji-Shen abriu um sorriso, mas os caras do Tubarão Branco perderam a linha. Os criminosos ficaram furiosos por serem ignorados enquanto o casal namorava na frente deles. Um dos capangas partiu para cima xingando o Ji-Shen de tudo quanto é nome e tentou um soco, mas levou um contra-ataque imediato no meio da cara. Ji-Shen avisou que não queria mais perder tempo e o massacre começou. O que se viu no armazém foi um atropelo total. Ji-Shen destruiu quase o bando inteiro sozinho, deixando os poucos que sobraram horrorizados. O gerente paralisado percebeu tarde demais que aquele garoto não tinha um pingo de medo da morte. No final, os capangas restantes jogaram as armas no chão, caíram de joelhos e imploraram pela vida, jurando que eram só contratados. Ji-Shen olhou para o gerente e deu o veredito. O exército dele já era, e agora era a vez do chefe se entregar e encarar a polícia. O gerente soltou uma gargalhada, admitindo que Ji-Shen era um monstro por ter derrubado todo o bando sozinho. Mas logo em seguida ele apelou, sacou uma arma das costas e debochou, dizendo que força física nenhuma vencia uma bala na testa. Ao ver o cano da arma apontado para o namorado, a mulher entrou em pânico. Ela implorou pela vida de Ji-Shen, prometendo entregar tudo o que tinha, incluindo o hotel e qualquer outra exigência, contanto que eles pudessem sair dali vivos. O vilão saboreou o desespero dela e aceitou a oferta, mas não desistiu do assassinato. Ele puxou o gatilho, mas, em um movimento sobre-humano, Ji-Shen desviou do projétil no último milissegundo. O gerente enlouqueceu e começou a descarregar o pente, gritando para o garoto morrer. Ji-Shen, porém, parecia dançar entre os tiros, aproximando-se cada vez mais do alvo. Ele mandou o recado. O único que ia morrer ali era o gerente. Com um soco brutal no estômago, Ji-Shen tirou o ar do criminoso e emendou um golpe esmagador direto no rosto dele. O impacto foi tão violento que o gerente apagou antes mesmo de atingir o chão. Vendo o chefe estirado e inconsciente, os poucos capangas que ainda restavam perderam qualquer esperança. Para eles, a batalha tinha acabado e não havia mais nada a fazer além de aceitar a derrota total. Com o perigo afastado, Ji-Shen garantiu que o pior já tinha passado. A moça correu para os braços dele, abraçando-o com força e implorando para que ele nunca mais se arriscasse daquele jeito. Ji-Shen prometeu que seria mais cuidadoso, mas a conversa foi interrompida por um beijo inesperado dela. Depois de toda a confusão, eles voltaram para o hotel. Ji-Shen acabou pegando no sono e, ao acordar, percebeu que estava sozinho no quarto. Ele achou que ela tinha apenas levantado mais cedo, acreditando que finalmente teria a vida tranquila que sempre sonhou. Porém, ao olhar para a mesa, encontrou um bilhete de despedida. No papel, ela explicava que vendeu o hotel e foi embora. Para encerrar o conflito, a organização Tubarão Branco aceitou pagar 20% acima do valor de mercado para demolir os prédios da região. Ela deixou um cheque de 100 mil ienes para Ji-Shen, dizendo que o dinheiro daria para ele recomeçar. No bilhete, ela dizia que ele era bom demais para ela e que ele encontraria alguém melhor, mas que sempre guardaria um carinho especial por ele. Do lado de fora, homens já lacravam o hotel. Ji-Shen ficou sem chão. Em uma única noite, perdeu o emprego, a casa e a mulher que amava. Ele achou a atitude dela cruel, principalmente por não ter deixado nenhum contato. Sem escolha, ele decidiu que precisava sacar o dinheiro e achar um teto. Enquanto isso, o clima esquentava em frente a um banco próximo. Criminosos mascarados vigiavam o local, planejando uma fuga para o exterior após o assalto. Um dos cúmplices questionou se o risco valia a pena.
mas o líder confirmou que o alvo tinha acabado de chegar. Um carro de luxo parou e dele saiu uma garota de óculos com uma presença marcante. Ela cumprimentou o alvo, um tal de Presidente Lee, garantindo que ele estava seguro sob a proteção dela. O Presidente Lee entrou no banco confiante, acompanhado por sua segurança, a senhorita Yao. Enquanto 2 guardas ficaram de vigia na entrada, os 2 seguiram direto para o cofre blindado. Lá dentro, Lee abriu um compartimento e retirou uma pequena caixa vermelha que guardava seu maior tesouro: 5 selos raros. Yao ficou impressionada, questionando se aqueles pedaços de pano realmente valiam 50 milhões. O bilionário explicou que passou décadas rodando o mundo para completar a coleção e que aquela era sua vida. Se algo acontecesse aos selos, ele não resistiria. A garota garantiu que, sob sua proteção, nada tocaria no tesouro. Lee mencionou que só decidiu expor as peças no centro cultural após uma disputa com um rival conhecido como Faraó. Enquanto isso, Ji-chen chegava ao mesmo banco, totalmente alheio ao que estava prestes a acontecer. Do lado de fora, os criminosos mascarados perderam a paciência. O líder deu o sinal. Era agora ou nunca. 3 homens armados saltaram do carro dispostos a tudo. Dentro da agência, o clima de paz acabou em 1 segundo. Quando a equipe de segurança de Lee se preparava para levar os selos ao centro cultural, um dos guardas percebeu o perigo na rua e gritou para todos se jogarem no chão. Uma explosão brutal estremeceu o prédio. No meio do caos, uma rocha enorme foi arremessada pela força do impacto direto na direção de Ji-chen, que mal teve tempo de entender o que estava acontecendo enquanto a fumaça tomava conta de tudo. Os bandidos não perderam tempo. Com a fumaça da explosão ainda no ar, o líder mandou o cúmplice calar a boca e focar no que interessava, pegar os selos e sumir dali. Ji-chen, que estava no lugar errado e na hora errada, acabou soterrado pelos escombros e sentiu o rosto queimar com o impacto. A senhorita Yao agiu rápido. Ao perceber que o tesouro tinha sido levado, ela correu para a rua e saltou para dentro de um carro de apoio, ordenando uma perseguição imediata. Enquanto isso, os ladrões já estavam no veículo de fuga, comemorando o golpe fácil e a riqueza garantida. A perseguição ficou frenética. Yao encostou o carro e exigiu a devolução dos selos, mas os mascarados responderam com tiros. Ela mandou o motorista frear bruscamente para desviar dos disparos, escapando por pouco de uma tragédia. O motorista dela, suando frio, reclamou que o carro parecia estranho, pesado demais, como se algo estivesse errado com a suspensão. O que ele não sabia era que o peso extra era Ji-chen. O cara tinha sobrevivido aos escombros e, em um lance inacreditável, escalou o teto do carro em movimento. Sem hesitar, Ji-chen começou a correr sobre o veículo em alta velocidade. A senhorita Yao ficou em choque ao ouvir o barulho em cima dela, mas antes que pudesse reagir, viu o rapaz dar um salto monstruoso, cruzando o ar e aterrissando com tudo direto no teto do carro dos ladrões. O impacto de Ji-chen no teto fez o motorista perder o controle, e o veículo dos bandidos acabou parando após zigue-zaguear pela pista. A senhorita Yao mandou o ajudante encostar logo atrás. Dentro do carro de fuga, o caos foi total. Antes que os comparsas entendessem o porquê da parada, Ji-chen estourou o vidro e arrancou um dos ladrões para fora com uma mão só. Os outros 2 desceram armados, procurando o parceiro que sumiu num piscar de olhos, mas Ji-chen foi mais rápido. Ele surgiu do nada, agarrou o segundo bandido pela perna e o arrastou para debaixo do chassi. O último mascarado entrou em choque, apontou a arma para todos os lados e ameaçou atirar em qualquer coisa que se movesse. Foi aí que Ji-chen apareceu bem atrás dele, com um olhar de poucos amigos. Ji-chen não queria saber de heroísmo, ele estava furioso. Perguntou por que usaram explosivos tão fortes, reclamando que aquela brincadeira tinha feito ele perder o pouco dinheiro que tinha. O ladrão tentou dar o tiro final, mas Ji-chen foi mais rápido e mandou um soco devastador que fez o criminoso voar e estourar contra o asfalto. Enquanto a senhorita Yao recuperava a caixa vermelha e conferia se os selos de 50 milhões estavam inteiros, Ji-chen tentava acordar o bandido nocauteado. Ele estava desesperado, dizendo que os caras tinham que pagar o prejuízo dele, ou ele ia acabar dormindo na calçada. Yao se aproximou e mandou ele parar, já que o bandido estava mais para lá do que para cá. Mais tarde, em uma sala, a ficha de Ji-chen caiu. Ele chorou as pitangas, lamentando que a vida tinha sido cruel demais. Sem casa, sem namorada e agora sem o dinheiro do cheque. A senhorita Yao, porém, não estava para conversa fiada. Ela mandou ele engolir o choro e deu o ultimato. O salto dele estragou o teto do carro alugado dela
e o dinheiro que ele tinha não cobria nem metade do conserto. Ji-chen tentou se justificar, dizendo que estava com pressa e não imaginava que o carro fosse tão papelão. O assistente da senhorita Yao, que agora descobrimos se chamar Nana, logo corrigiu. O carro era um Hummer, um tanque de guerra, e não era frágil coisa nenhuma. Mesmo assim, ele intercedeu por Ji-chen, lembrando que, graças às habilidades absurdas do rapaz, o tesouro de 50 milhões estava seguro. O homem sugeriu que, em vez de cobrar a dívida, seria melhor contratar Ji-chen para trabalhar com eles. O garoto, desesperado por um teto, logo se vendeu. Garantiu que cozinhava e limpava como ninguém. Nana ficou em dúvida, mas seus dois assistentes, Tio Da e o terceiro irmão, insistiram. Eles pontuaram que a equipe estava ficando velha e precisava de sangue novo para as missões mais pesadas. Nana analisou a situação. Fazia tempo que não pegavam contratos grandes e Ji-chen parecia o encaixe perfeito para cobrir os buracos do time. Ela deu o veredito. O garoto estava contratado. Ji-chen, ainda meio perdido, perguntou o que deveria fazer primeiro. O homem sorriu, dizendo que aquele lugar agora era a segunda casa dele, mas Ji-chen sentiu aquele frio na barriga de quem acabou de cair em uma cilada. Sem perder tempo, Nana mandou entregar o uniforme e decidiu que, por enquanto, ele ficaria na casa do terceiro irmão. O homem achou a ideia meio estranha, mas Ji-chen, querendo apenas um canto, avisou que dormia em qualquer lugar. Enquanto o grupo se organizava, a noite caiu e o clima mudou. Em outro ponto da cidade, um vulto apressava uma garota, avisando que eles já estavam meia hora atrasados para o próximo compromisso. Uma nova dupla surgiu nos corredores. A cantora iniciante Wan Yan e seu empresário, Lu Tao. A garota estava exausta após as gravações e questionou quem era o tal tubarão que iam encontrar. Lu Tao explicou que o cara era quase inalcançável, mas por sorte era fã dela. O objetivo era claro: conseguir financiamento para o novo álbum, custasse o que custasse. Ao chegarem na porta, os guardas barraram a entrada, avisando que o chefe estava ocupado com outras visitas. Lá dentro, o clima era pesado. Satanás, o líder supremo da organização Grande Tubarão Branco, estava diante do gerente, que agora definhava em uma cadeira de rodas. A fúria tomou conta de Satanás ao descobrir que o homem derrotado era seu próprio primo. Um dos subordinados revelou o nome do responsável pelo massacre: Fan Hen, um sujeito que era uma verdadeira máquina de combate no mano a mano. Chen Tian, outro figurão da máfia, perdeu a estribeiras. Ele jurou que qualquer um que encostasse na família dele seria riscado do mapa. Satanás tentou acalmar o irmão, garantindo que a vingança seria lenta e dolorosa. Sem um pingo de piedade, ele ordenou que o capanga que falhou na missão fosse jogado vivo para os tubarões. O homem entrou em pânico, implorando por misericórdia e prometendo ajudar na caçada contra Ji-chen para limpar sua honra. O chefe foi impiedoso. Um cachorro que não protege o dono não serve para nada. Enquanto o capanga era arrastado aos gritos, a cantora Wan Yan e seu empresário Lu Tao ouviam tudo do lado de fora, sem entender o nível do perigo. De repente, o guarda liberou a entrada, mas com uma condição: apenas a garota poderia passar. Lu Tao, querendo o contrato de qualquer jeito, deu força para ela seguir sozinha e prometeu esperar na porta. Ao entrar na sala, Wan Yan tentou manter a postura e cumprimentou o cavalheiro com um sorriso. Mas o encanto durou pouco. Ao olhar para o enorme aquário atrás de Satanás, ela entrou em choque. Os tubarões estavam devorando o homem que acabara de ser condenado. Ela gritou de horror, mas o líder mafioso, com uma calma assustadora, disse para ela relaxar, pois seus filhotes logo terminariam o jantar. Ele ofereceu uma bebida e avisou que estava ansioso para ouvi-la cantar na noite do encontro. Enquanto o crime organizado mostrava os dentes, Ji-chen começava sua nova rotina na equipe de segurança. O expediente oficial acabou e o resto do time se despediu, deixando apenas ele e Nana no local. Nana, querendo testar o novato, deu a ordem. Ele teria que varrer e lavar todo o chão. Ji-chen, achando que ela era uma viciada em trabalho por ficar até tarde, tentou puxar saco, dizendo que ela era muito dedicada. Nana sustentou a pose, dizendo que o sucesso exigia sacrifício, mas assim que o garoto pegou a vassoura, ela ligou o computador e começou a jogar cartas, deixando claro que não sairia dali tão cedo e que o trabalho duro ficaria todo nas costas dele. Nana abriu o jogo e confessou que a empresa estava no bico do corvo. Ela teve que alugar a própria casa para pagar o aluguel do escritório e, por isso, estava morando ali mesmo. Ela deu o recado. Se Ji-chen quisesse tomar banho, teria que avisar antes para não ter confusão. O garoto só conseguia pensar que, se aquele lugar quebrasse,
ele estaria na rua de novo. O clima ficou tenso quando Nana avisou que ia dormir no quarto dela e que ele não deveria nem pensar em botar os pés lá. Caso contrário, ela não pensaria duas vezes em usar uma faca contra ele. Ji-shen concordou na hora, achando a nova patroa muito mais perigosa e durona que a anterior. Assim que ela bateu a porta, o sossego acabou. 2 sujeitos brutamontes apareceram do nada, acompanhados por uma mulher que perguntou se ele era mesmo funcionário dali. Ji-shen confirmou e até tentou oferecer os serviços da agência, mas a mulher cortou o papo e mandou os capangas agirem. O ataque foi rápido, mas Ji-shen foi mais. Ele travou o soco de um e bloqueou o chute voador do outro no ar, segurando os dois ao mesmo tempo. A mulher ficou assistindo, impressionada com a agilidade do rapaz. Ele encarou a moça, pronto para o próximo movimento, enquanto ela admitia que ele sabia se defender muito bem. Os caras não desistiram e foram pra cima de novo, mas Ji-shen não deu mole. Um deles levou um soco seco no estômago e dobrou no chão. A mulher que assistia tudo começou a aplaudir, impressionada. Ela confessou que não esperava encontrar um lutador desse nível em uma agência tão fuleira. Ji-shen, desconfiado, perguntou se ela era da gangue Tubarão Branco, mas a moça negou. Ela disse que eram do grupo Qinglong. Empolgado com a grana, Ji-shen correu para o quarto da Nana. Ele bateu na porta gritando que tinha notícia boa, mas ela mandou ele sumir e voltar amanhã. O garoto não quis saber. Disse que o cliente era rico demais para esperar. Na pressa, ele forçou a maçaneta e acabou arrancando a peça e arrombando a porta. Nana ficou possessa. Antes mesmo de ouvir sobre o dinheiro, ela deu um soco de direita no meio da cara do Ji-shen por ter invadido o quarto. Foi aí que ele estendeu o papel. Um cheque de 1 milhão de ienes. A raiva dela sumiu na hora. Ao confirmar que o pagamento vinha mesmo do grupo Qinglong, Nana quase não acreditou. Ela explicou que eles eram a maior potência do setor automotivo e que o patrimônio dos caras era bizarro. Mas logo a pulga atrás da orelha apareceu. Por que um peixe tão grande procuraria uma agência pequena? Ji-shen, com a maior naturalidade do mundo, comentou que os caras mandaram 2 gorilas para testá-lo, mas que ele deu conta sem suar. Foi aí que a ficha da Nana caiu. Ela lembrou que a porta estava trancada e o garoto a quebrou como se fosse de papel. Ela pulou no pescoço do Ji-shen e exigiu a verdade. Onde ele tinha aprendido a lutar daquele jeito e qual era o passado dele. Sem saída, o rapaz confessou. Ele era comandante de um esquadrão de elite. Ji-shen mandou o papo reto. Ele veio de um esquadrão especial e o resto era segredo de estado. Nana não engoliu fácil e mandou ele sustentar o olhar enquanto falava. No fim, ela resolveu deixar o passado pra lá, contanto que ele vestisse a camisa da Pip Security e não esquecesse que a dívida do carro ainda estava de pé. O garoto prometeu dar o sangue, e Nana, vendo que ele estava pilhado, mandou ele descansar porque o dia seguinte ia ser tenso. Pela manhã, a equipe completa desembarcou no escritório do grupo Qinglong. O tempo passou, meia hora de chá de cadeira, e Nana já estava perdendo a paciência com a demora. Os veteranos tentaram acalmar a chefe oferecendo uns bolinhos da recepção, mas ela recusou, focada no milhão que ia entrar. Quando o clima ia azedar, um funcionário apareceu avisando que estava tudo pronto, mas com um detalhe: apenas uma pessoa poderia acompanhar a Nana. O tio Da não pensou 2 vezes e mandou o Ji-shen ir com ela. O terceiro irmão ficou indignado, questionando por que mandariam o novato logo no primeiro dia de trabalho em vez dele, que era experiente. A resposta foi direta. A grana estava curta e o Ji-shen era o mais brabo da equipe caso o bicho pegasse. Nana e o rapaz seguiram o guia pelo prédio luxuoso. Antes de entrarem na sala indicada, ela deu a ordem final. Fica grudado em mim. O guia abriu a porta e mandou os 2 entrarem. Assim que cruzaram a porta, a surpresa foi geral. O lugar parecia uma convenção das maiores empresas de segurança da cidade. Representantes da Fulon, Panda e Tianbe estavam todos lá, batendo ponto. Nana travou ao perceber que a Pip Security não era a única convidada. Na verdade, ela era o peixe pequeno no meio de tubarões. Não demorou para as piadinhas começarem. Um sujeito debochou, chamando a empresa da Nana de Gato Maltrapilho. Era o Urso Grande, acompanhado da provocante Su Yutu. A mulher já chegou destilando veneno, perguntando onde estavam os velhos deficientes que trabalhavam com a Nana e notando que ela os trocou por um novato bonitão. Su Yutu deu até uma piscadinha para Ji-shen, que retribuiu o cumprimento educadamente, mas levou logo uma cotovelada nas costelas. Nana avisou baixinho. Se ele flertasse com a rival de novo, ela o matava ali mesmo. A discussão esquentou. Nana acusou o grupo de Su Yutu de jogar sujo, mas a rival apenas riu, dizendo que não precisava de truques para vencer alguém tão fraca.
Para piorar, Su Yutu se aproximou e fez um comentário ácido sobre a altura da Nana, dizendo para ela não ficar muito perto se não quisesse passar vergonha. Nana quase partiu para cima, furiosa, gritando que a conversa não tinha acabado. Jichen teve que segurá-la pelo corpo para evitar um barraco generalizado. No meio desse caos de egos, a porta se abriu novamente. Uma garota com um ar de autoridade entrou na sala, seguida por vários brutamontes, silenciando todo mundo imediatamente. Jichen sacou na hora. A mulher que entrou era a mesma que tinha entregado o cheque de 1 milhão para ele. Ela se apresentou como Mary, a secretária particular do chefão do grupo Qinglong. A sala inteira estava confusa, querendo saber por que tantas empresas diferentes tinham recebido o mesmo cheque. Mary foi curta e grossa. O dinheiro só seria liberado com a assinatura do presidente, e para conseguir esse autógrafo, eles teriam que passar por um teste. Nana, já desconfiada, perguntou que tipo de prova seria essa. A resposta de Mary gelou o sangue de alguns. O teste era simples. Bastava que cada empresa eliminasse as concorrentes ali mesmo, na base do soco. Os representantes ficaram indignados, alegando que eram profissionais sérios e não gladiadores. Mas Mary jogou a isca final. Quem vencesse assinaria um contrato de 10 milhões por ano. Bastou citar os números para o clima mudar. Onde havia profissionalismo, agora só havia ganância. Antes mesmo de Mary terminar de falar, um cara já aproveitou para dar um soco na nuca do outro. Foi o sinal para o caos total. Em segundos, a sala de reuniões virou uma zona de guerra, com representantes de elite se quebrando como se estivessem em uma briga de bar. Nana ficou em choque, comentando que a promessa de dinheiro fácil transformou todo mundo em bicho. Um sujeito tentou pegar Jichen desprevenido, mas o rapaz girou o corpo e afundou o punho na cara do agressor. Jichen percebeu que aquilo não era mais uma reunião, era um torneio de sobrevivência. Nana, vendo o nível da apelação, sugeriu que batessem em retirada, achando que não tinham chance contra aquelas potências. Mas Jichen nem piscou. Ele disse para ela relaxar, porque ele mesmo ia limpar aquela sala sozinho. Nana ainda estava na dúvida se o novato daria conta enquanto o pau quebrava na sala de reuniões. Em uma sala reservada, um homem misterioso acompanhava cada movimento de Jichen pelos monitores, nitidamente interessado no estilo de luta do rapaz. No meio da confusão, Jichen se esquivava com perfeição. Um dos brutamontes tentou um golpe, mas o protagonista foi mais rápido. Um soco seco no estômago fez o adversário apagar na hora. Foi quando o urso grande apareceu encarando Jichen. Ele debochou, dizendo que não teria pena de ex-colega e que esmagaria qualquer um no caminho. Su Yutu, a rival de Nana, começou a se gabar, dizendo que o urso grande era o melhor segurança da cidade porque ela mesma o tinha treinado. Ela tentou alfinetar Nana, perguntando quanto ela estava pagando pelo garoto, mas Nana não baixou a guarda. Ela respondeu que Su Yutu usava métodos tão sujos para conseguir homens que ela tinha vergonha até de comentar. O clima pesou, e Yutu, furiosa, partiu para a agressão e deu um tapa na cara de Nana. Ao ver a chefe ser atingida, Jichen travou o olhar no urso grande. O gigante avançou com um soco pesado, crente que ia encerrar a luta ali, mas Jichen deu um salto e acertou um chute brutal direto no rosto do grandalhão. Lento demais, provocou o rapaz enquanto o urso grande desabava no chão. Enquanto Jichen limpava a área, a briga entre as mulheres subiu de nível. Yutu continuou com os insultos, chamando Nana de anã e ameaçando humilhá-la de vez. Nana, mesmo em desvantagem física, não recuou 1 centímetro, pronta para resolver aquela rivalidade de anos ali mesmo no meio do caos. As duas mulheres continuavam trocando farpas pesadas e Jichen apenas assistia, achando a cena uma mistura de bizarro com interessante. A confusão só parou quando a secretária Mary anunciou o veredito. A Pip Security tinha vencido o teste. Ela chamou Jichen e a chefe para subirem imediatamente até o escritório da presidência. No elevador, o clima ainda estava quente. Jichen tentou entender por que a patroa odiava tanto a rival, mas levou um fora de primeira. Depois de insistir um pouco, a chefe abriu o jogo. Ela revelou que as duas eram formadas juntas na academia de polícia e eram a melhor dupla de lá. Conhecidas como Waya, eram como irmãs, mas o tempo e a distância mudaram tudo. Quando a rival voltou para a cidade, parecia outra pessoa e começou a atacar a empresa da patroa, roubando clientes e levando todos os seus funcionários um por um. Eles chegaram ao 619º andar e Mary indicou a entrada. Lá dentro, o presidente da Qinglong estava à espera. Ele parecia satisfeito e disse que finalmente encontrou quem procurava. A patroa se apresentou formalmente
e Ji-chen fez o mesmo. O empresário, Sr. Bei, foi direto ao ponto. Já conhecia o histórico da agência deles e sabia exatamente o que queriam. Antes que pudessem negociar, Mary entregou uma revista para a chefe de Ji-chen. A manchete era pesada e falava sobre o suposto suicídio da cantora iniciante Wang Yang, um caso que estava chocando todo mundo. O presidente Bei observou a reação deles, indicando que aquele escândalo era o motivo real de terem sido chamados até ali. O presidente Bei não fez rodeios. A história do suicídio da cantora Wang Yang por pressão no trabalho escondia algo muito pior. O problema é que a neta dele tinha acabado de assinar com a mesma gravadora, a Shinji, e ele estava morrendo de medo dela ser a próxima vítima. Ele precisava de alguém para protegê-la em segredo. A chefe de Ji-chen estranhou a escolha. Com tanto dinheiro, por que o velho chamaria uma agência pequena em vez de uma gigante do setor? Mary, a secretária, deu a letra. Ji-chen foi o único que limpou o chão com a concorrência no teste. Além disso, a neta do presidente queria vencer na carreira por conta própria e odiaria saber que o avô colocou guardas atrás dela. Como ninguém conhecia o rosto de Ji-chen, ele era o espião perfeito. O plano era o seguinte: Ji-chen teria que se infiltrar na empresa de entretenimento, fingindo ser um agente de talentos. O rapaz ficou meio perdido sem saber como ia sustentar essa mentira. Mas Mary garantiu que eles iam falsificar todo o currículo e documentos necessários. O presidente Bei, visivelmente emocionado, contou que perdeu o filho e a nora em um desastre aéreo e que a neta era tudo o que lhe restava. Se Ji-chen fizesse o serviço direito, a Pip Security ficaria rica. A patroa aceitou a missão na hora e prometeu proteção total. O presidente entregou um envelope com os dados do alvo. Ao abrir, eles viram a foto da garota. Era ela quem Ji-chen teria que vigiar 24 horas por dia. Ji-chen olhou para a imagem e pensou no quanto sua vida tinha mudado. Um dia estava trocando soco com bandidos de rua, e no outro, estava prestes a entrar no glamouroso e perigoso mundo das celebridades. Ji-chen mal podia acreditar na mudança. Saiu da pancadaria das ruas para se tornar um agente de celebridades. No seu primeiro dia, ele entrou na gravadora curioso para saber que tipo de estrelas encontraria. Mas o que viu no corredor foi puro estresse. O som de uma xícara estourando no chão chamou sua atenção. Um estagiário revoltado estava segurando Lutal pelo pescoço, reclamando que o contrato era para ser agente, mas ele passava o dia limpando o banheiro e lavando o chão. Lutal, sem perder a paciência, rebateu que iniciante tem que fazer de tudo e obedecer às ordens sem questionar. O rapaz, furioso, ameaçou agredir Lutal, mas Ji-chen interveio na hora, segurando o pulso do sujeito. Com calma, Ji-chen mandou o papo de que nenhum trabalho começa do jeito que a gente quer. O homem, desistindo de tudo, exigiu ser demitido e saiu correndo, gritando que a empresa era um lixo. Ji-chen olhou para Lutal e comentou, irônico, como os jovens de hoje em dia são cheios de frescura. Lutal achou que Ji-chen era um cobrador de dívidas, mas o protagonista explicou que estava ali para a vaga de agente estagiário. O empresário avisou que o trampo era pesado e a rotina, uma escravidão. Salário de apenas 2.000, disponibilidade total 24 horas por dia, morar na empresa e um contrato de 3 anos. Lutal perguntou se ele ainda tinha coragem de encarar. Ji-chen, mantendo o disfarce, meteu a mentira de que trabalhar com famosos era seu grande sonho de infância. Ji-chen mandou o papo de que faria qualquer coisa para realizar seu sonho, mas por dentro, ele achava que só um maluco aceitaria aquelas condições. Lutal, acreditando que tinha encontrado um trouxa perfeito, resolveu começar os testes e mandou o novato buscar um copo d'água. O problema é que o chão ainda estava sujo com os cacos da xícara quebrada. Ji-chen escorregou feio, e no exato momento em que a porta se abriu, ele foi ao chão com tudo. O destino foi certeiro. Ele acabou atropelando a garota que entrava na sala. Era Jilin, a neta do presidente Bei. Ji-chen se levantou rápido pedindo 1000 desculpas e perguntando se ela tinha se machucado. Quando os olhares se cruzaram, o coração do Brutamontes amoleceu na hora. Ele sentiu que estava apaixonado de novo. Lutal, fazendo cena, ameaçou demitir o rapaz ali mesmo, mas Jilin interveio. Com um sorriso de anjo, ela explicou que Lutal só estava sendo durão para testar a vontade dele e que, no fundo, o empresário era gente boa. Ji-chen reafirmou que queria muito o emprego, enquanto pensava que Jilin era a pessoa mais doce do mundo. Sem perder tempo, Lutal cortou o clima e disse que era hora de ralar. Ele deu um sermão sobre dedicação total à empresa, algo que Ji-chen já tinha ouvido da Nana, e mandou o novato carregar uma pilha enorme de caixas para o carro. Ji-chen até tentou questionar o volume de carga, mas Lutal foi curto.
O dia ia ser longo, e eles tinham muitos lugares para visitar. O Hummer que Jichen quase destruiu estava de volta, agora brilhando e pronto para a ação. Nana e sua equipe já tinham Jilin na mira e seguiam o alvo de perto. Os veteranos estavam rindo à toa com o carro novo e o conforto do banco traseiro, onde Nana jurava que dava até para tirar um cochilo. Enquanto o resto do time se gabava da estrutura, a chefe garantia que, com Jichen infiltrado lá dentro, o serviço estava sob controle. No estúdio de TV, o clima era o oposto. Jichen carregava as caixas enquanto um diretor estressado gritava com todo mundo por causa da iluminação. Foi quando Lu Tao avistou o manda-chuva do local, um sujeito chamado Guan Yuan, e tentou chegar na amizade, lembrando dos velhos tempos. O problema é que a recepção foi um gelo. Guan Yuan rosnou de raiva, perguntando quem tinha deixado aquele lixo entrar. O diretor humilhou Lu Tao na frente de todos, dizendo que ele só teve um sucesso passageiro com a falecida Wang Yan e que, fora isso, não valia nada. Lu Tao tentou defender a memória da ex-cantora, mas foi cortado brutalmente. Jichen, observando a cena de longe, cochichou para Jilin perguntando quem era o babaca. Ela explicou que o cara mandava em quase tudo na GTV e que era melhor não bater de frente. Mesmo sendo pisoteado, Lu Tao manteve o profissionalismo e apresentou Jilin como sua nova aposta, destacando o talento e a voz da garota. Jilin, com toda a educação, cumprimentou o diretor, esperando que ele desse uma chance ao seu trabalho, apesar do climão pesado que tomava conta do estúdio. O diretor avaliou Jilin e foi direto ao ponto. Disse que ela era bonita, tinha uma voz incrível e potencial para superar a falecida Wang Yan. Porém, ele logo mostrou as garras e sugeriu que, se ela aceitasse ter momentos íntimos com ele a transformaria na maior estrela da TV. Jichen ferveu de ódio na hora e fechou os punhos, pronto para partir o cara ao meio. Lu Tao tentou tratar aquilo como uma brincadeira sem graça para evitar o pior. Percebendo a tensão, Jilin segurou a mão de Jichen e pediu para ele se acalmar, dizendo que as palavras daquele homem não valiam o estresse. Jichen acabou cedendo pela garota. Guan Yuan avisou que o show começaria em 30 minutos e saiu para descansar em seu escritório, mas foi abordado no caminho por Satanás, o líder da organização Grande Tubarão Branco. O clima mudou totalmente. O diretor, que era arrogante com Lu Tao, virou um capacho diante do mafioso. Ele ofereceu imediatamente uma sala VIP para o bandido e tentou ser o mais bajulador possível. Sun Tian questionou se haveria um lugar no show para o seu próprio cantor. Guan Yuan, nervoso, tentou se desculpar por não estar preparado, mas acabou levando um tapa no rosto como lição. O líder dos tubarões humilhou o diretor na frente de todos, dizendo que ele era inexperiente por não prever o óbvio. Guan Yuan, agora humilhado e acuado, só conseguia balbuciar que teria organizado tudo se soubesse da visita. Guan Yuan aprendeu da pior forma quem manda de verdade. O líder do Grande Tubarão Branco acertou um soco brutal no estômago do diretor e o arrastou pelos cabelos, lembrando que foi ele quem o colocou naquela cadeira. Sob ameaça de morte, Guan Yuan implorou por perdão e prometeu resolver tudo. Sem hesitar, ele chamou o assistente e mandou chutar o cantor atual do programa para colocar o protegido da máfia no lugar. Enquanto isso, nos bastidores, Jichen estava deslumbrado. Ele viu o príncipe do hip-hop, Liu Yifan, e várias outras estrelas, achando que a vida de agente era o paraíso. Nana, falando pelo rádio, deu a ordem. Ele precisava conseguir um autógrafo de Huan Ze. Para a surpresa de Jichen, o próprio Huan Ze apareceu e convidou Lu Tao para jantar, deixando claro que não aceitaria um não. Jichen ficou curioso e perguntou qual era a ligação entre eles. Lu Tao revelou que foi o mentor de Huan Ze no início da carreira, e por isso o astro era tão grato. Ele contou ainda que tinha agenciado nomes gigantes, como Wan Fei, deixando Jichen de queixo caído. Mas o clima pesou quando Lu Tao desconfiou. Ele perguntou por que um cara como Jichen, com tanto potencial, escolheria trabalhar justamente naquela empresa pequena. Jichen travou, achando que o disfarce tinha ido para o ralo. No rádio, Nana gritava desesperada, querendo saber o que estava acontecendo. Antes que ele pudesse inventar uma desculpa, Jilin apareceu atrás deles, querendo saber sobre o que os dois tanto conversavam. Jilin apareceu radiante em um vestido branco, parecendo um anjo. Jichen e Lu Tao ficaram hipnotizados e elogiaram a garota, certos de que ela seria um sucesso absoluto. Mas a alegria durou pouco. O assistente do diretor invadiu o camarim com a notícia de que Jilin estava fora do show. O motivo apareceu logo atrás.
a cantora protegida pela organização Grande Tubarão Branco. Com um sorriso cínico, a rival debochou de Jilin, dizendo que no mundo do entretenimento o que vale é ter as costas quentes, sugerindo que a neta do presidente deveria voltar a cantar em botecos. Lu Tao tentou defender o talento de sua pupila, mas foi silenciado por ameaças. Ji Chen ferveu de raiva e avisou que ia resolver a parada direto com o diretor. Antes que ele fizesse uma loucura, Lu Tao o segurou pelo braço, exigindo que ele esquecesse o assunto para não piorar as coisas. O empresário tentou consolar Jilin, prometendo que o talento dela brilharia em outra oportunidade, já que ouro sempre brilha, não importa onde esteja escondido. A contragosto, Ji Chen pareceu aceitar, e Lu Tao mandou ele arrumar as coisas para irem embora. Mas, segundos depois, o empresário percebeu que o rapaz tinha sumido. Ji Chen não ia deixar barato. Ele localizou a sala da diretoria e arrombou a porta com um chute violento. Guan Yuan, que estava lá dentro, quase saltou da cadeira com um susto, sem entender quem era o demônio que tinha invadido seu escritório. Com o olhar fixo no diretor, Ji Chen avisou que os dois tinham muito o que conversar. Ji Chen não perdeu tempo e foi direto ao ponto. Queria saber por que o diretor cortou a Jilin do show. O engravatado tentou crescer para cima dele, dizendo que era o dono da pirra toda e mandou o garoto vazar. O resultado? Levou um soco em cheio na cara para aprender a ser educado. Enquanto o diretor cambaleava, Ji Chen sacou a podridão. O cara tinha um monitor escondido espiando as artistas no camarim. O pervertido tentou inventar que era monitoramento de segurança, mas Ji Chen não caiu na conversa. Ele arrastou o sujeito pelo colarinho até onde estavam Lu Tao e Jilin. Com uma calma assustadora, o rapaz avisou que tinha tido um papo reto com o diretor e que ele tinha mudado de ideia. Guan Yuan, agora morrendo de medo, confirmou tudo e até desejou uma boa apresentação para a garota. Enquanto o show rolava e a cantora da máfia agitava a plateia sob o olhar de Santian, Ji Chen levou Lu Tao para uma sala VIP que o diretor gentilmente cedeu. Dali, dava para ver o palco com perfeição. Lu Tao, emocionado, agradeceu a Ji Chen. Ele confessou que se o garoto não tivesse batido o pé, Jilin estaria fora. O empresário revelou que a menina era fiel e recusou propostas de gigantes só para continuar com ele, mesmo ele sendo um ninguém agora. Ji Chen não entendeu como um cara que já foi o mestre dos maiores astros caiu tanto. Ele perguntou o que aconteceu para o respeito sumir desse jeito, e Lu Tao, com um olhar distante, começou a explicar que a fama é um jogo perigoso que cobra o seu preço. Lu Tao resolveu abrir o passado. Aos 20 anos, ele já estava no topo, cheio de grana e fama, mas o sucesso subiu a cabeça. Ele torrou tudo com luxo e se viciou em jogo, contraindo uma dívida gigante que levou uma década para quitar. Nesse fundo do poço, todos os artistas que ele agenciou deram as costas, deixando o empresário na mão. Ji Chen mandou a real para o chefe, dizendo que o importante é que ele aprendeu a lição e que em breve o mundo voltaria a respeitá-lo. Para cortar o clima pesado, ele apontou para o palco. Era a hora da Jilin. Quando ela apareceu, o estúdio inteiro travou. A beleza da garota deixou a plateia em choque. E assim que ela soltou a voz, Lu Tao avisou: "Você está vendo o nascimento de uma lenda." A performance foi um fenômeno. O público ficou hipnotizado, e até o líder da gangue Tubarão Branco ficou impressionado. Ele imediatamente ordenou que seus capangas descobrissem quem era o responsável pela carreira daquela menina. Enquanto isso, o diretor Guan Yuan bufava de raiva nos corredores, planejando ferrar com a Jilin e sumir com o nome dela da mídia como vingança pela surra que levou. Mas o plano do diretor melou rápido. Antes que ele fizesse qualquer coisa, os homens da Nana apareceram do nada, seguraram o sujeito pelo ombro e o levaram direto para a delegacia. Com o dever cumprido, Ji Chen, Jilin e Lu Tao entraram no carro. O ritmo agora era frenético. Logo após o show, a garota já tinha aula de dança marcada. Enquanto ela suava a camisa nos ensaios, Ji Chen e Lu Tao faziam um lanche rápido, prontos para a próxima etapa da jornada rumo ao topo. O sucesso da Jilin foi tão grande que o cachê dela dobrou da noite para o dia. No carro, Ji Chen tentou puxar papo e pediu para ela cantar um pouco, mas ao olhar para o banco de trás, viu que a garota já tinha apagado de exaustão. Lu Tao avisou que era melhor deixá-la quieta, pois a maratona de gravações não daria trégua. Enquanto isso, o clima esquentava no submundo. O líder do Grande Tubarão Branco, Santian, chegou para uma reunião de cúpula no Grupo San. Após ser revistado, ele entrou na sala onde os maiores figurões do crime e dos negócios estavam reunidos. O chefão do grupo, San Yan-san, que também comandava cassinos clandestinos,
Deu uma bronca pelo atraso, insinuando que o aliado deveria estar perdendo tempo com alguma mulher. Satanás apenas sorriu e comentou que nenhuma das estrelas que eles conheciam chegava aos pés da nova cantora que ele tinha visto. A conversa seguiu tensa, com o diretor da ala farmacêutica reclamando da falta de seriedade na reunião. No meio do papo, Santian não conseguia tirar o Jitian da cabeça, tentando entender quem era aquele garoto que estava protegendo a menina. O presidente Yan'an encerrou as discussões paralelas e foi direto ao ponto. O Grupo Sun tinha esmagado a concorrência e agora dominava quase metade da cidade. Com o território garantido, ele anunciou que o plano de expansão imobiliária estava entrando na fase principal. Agora, o próximo passo da organização era selecionar os alvos que seriam varridos do mapa para abrir caminho para os novos empreendimentos do grupo. A reunião do Grupo Sun virou uma verdadeira disputa de ego. Uma das diretoras bateu o pé dizendo que não importa quem fosse o escolhido, ela daria a palavra final. O clima ficou tenso quando o líder do Grande Tubarão Branco questionou qual era a real intenção do velho presidente Yu. O chefão, tentando manter a pose de pai da facção, começou a distribuir elogios estratégicos. Exaltou a diretora do entretenimento pelas novas casas noturnas e karaokês que estavam dominando a cidade, e parabenizou o setor de cassinos, que continuava sendo a maior fonte de lucro do grupo. Até o Tubarão Branco levou um crédito por ter lançado novas estrelas recentemente, apesar de ser uma empresa nova. O único que levou um puxão de orelha foi o setor farmacêutico, que só sugava investimentos sem dar retorno. O presidente Yu decidiu acabar com a discussão. Não haveria escolha por favoritismo. Ele deu o ultimato de 1 mês. Quem faturasse mais dinheiro nesse período assumiria o comando da segunda etapa do projeto imobiliário. Os diretores ficaram revoltados com a frieza do velho, mas aceitaram o desafio, sabendo que teriam que jogar pesado para vencer. Saindo dali, Satanás dirigia seu carro com uma garota no banco do carona. Ela estava confusa e perguntou por que ele a chamou tão tarde. O vilão foi direto e cruel. Disse que iam encontrar um chefão importante e que ela teria que fazer de tudo para agradar o sujeito. A moça, horrorizada, lembrou que era namorada dele e que não aceitaria ser tratada daquela forma. Satanás nem ligou. Disse que ela não estava entendendo a sorte que tinha, já que milhares de garotas matariam para estar no lugar dela e servir aos interesses do grupo. Deixou claro que a garota não passava de um objeto descartável. Ele avisou que ela era apenas mais um brinquedo e que deveria ser grata enquanto ele ainda tivesse interesse em brincar com ela. Sem nenhum remorso, ele a entregou para o grande chefe, que já esperava na mansão. Enquanto o vilão dirigia de volta, ele se gabava sozinho, pensando que seu sucesso não vinha de talento, mas sim da sua habilidade fria de usar as pessoas como peças de um tabuleiro. No meio do caminho, recebeu uma ligação informando que a nova cantora que o impressionou, Jilin, também era da empresa Shinji, a mesma que ele pretendia esmagar. Enquanto isso, o tempo fechou e uma chuva pesada começou a cair. Jilin se despediu para ir para casa, e Jitian avisou para ela se apressar e tomar cuidado. Lutao chamou o rapaz para o carro, pois ainda tinham muito trabalho no escritório. Mas, antes de entrar, Jitian percebeu algo estranho. Um vulto seguia a garota. Jilin tentou despistar o desconhecido entrando em um beco, mas acabou encurralada. O homem a agarrou pelo braço com força, deixando-a apavorada. Ele perguntou se ela não o reconhecia e afirmou ser seu fã número 1, acompanhando cada passo dela desde o início. Tentando manter a calma, Jilin fingiu que se lembrava dele e perguntou seu nome. O sujeito, radiante, disse que ela tinha prometido um autógrafo e que ele carregava um cartaz com a foto dela para todo lado. Jilin pediu que ele soltasse seu braço primeiro, pois ele estava machucando. O rapaz soltou, pedindo desculpas e agindo de forma perturbada, dizendo que estava nervoso porque esperou a vida inteira por aquele momento e que finalmente iria conquistá-la. Jilin tentou se afastar, mas o sujeito surtou. Ele começou a gritar, acusando a garota de estar mentindo e de sentir nojo dele. Quando o maluco partiu para o ataque, Jitian surgiu do nada e o imobilizou por trás. O agressor, completamente instável, puxou uma faca e ameaçou matar o rapaz se ele não soltasse. No meio da confusão, a lâmina acabou pegando Jitian. Jilin se desesperou ao ver o sangue, mas o protagonista nem piscou. Ele só lamentou, com um tom sarcástico, que o estranho tivesse sujado seu terno novo. O perseguidor percebeu que não venceria aquela briga e deu no pé, prometendo voltar para terminar o serviço. Jitian ia partir para cima para acabar com a ameaça de vez, mas Jilin o impediu. Ela pediu para ele não ir atrás do homem, alegando que, apesar de tudo, ele ainda era um fã.
Ji-chen achou loucura ser piedosa com alguém perigoso, mas Ji-lin sorriu e disse que não tinha medo, pois sabia que o guarda-costas estaria lá para protegê-la de qualquer coisa. Depois do susto, os dois foram para o apartamento da garota. Ji-chen estava em choque. Era a primeira vez que entrava no quarto de uma menina. Ele notou que, apesar de ser neta de um bilionário, ela vivia em um lugar simples e pequeno, provando que queria vencer na carreira por mérito próprio. Ji-lin interrompeu os pensamentos dele e mandou ele tirar a camisa logo para que ela pudesse cuidar do corte. Ji-chen, exibindo o corpo trincado, ficou meio sem jeito e disse que precisava ir embora assim que terminassem o curativo, mas Ji-lin avisou que já tinha avisado Lu-Tao sobre o ocorrido e que ele não precisava ter pressa. Ji-lin soltou a bomba. Ela já tinha combinado com o Lu-Tao que Ji-chen passaria a noite ali para garantir sua segurança. O rapaz, sem jeito, tentou se vestir para ir embora, mas foi surpreendido por um abraço dela. Ji-lin pediu que ele ficasse, confessando que o susto com o perseguidor a deixou abalada e que só precisava de um ombro para se apoiar. Ela revelou que o trauma trouxe memórias do início da carreira, quando trabalhava em uma agência que a obrigava a frequentar festas suspeitas, e foi Lu-Tao quem arrombou a porta para salvá-la, ameaçando prender o agressor. Para Ji-lin, Lu-Tao não era apenas um empresário, mas o herói que a protegeu quando ela não era ninguém, por isso ela era tão fiel a ele. Enquanto isso, no escritório, Lu-Tao planejava a agenda lotada do dia seguinte até que alguém bateu na porta. Ao abrir, ele deu de cara com Satanás, o líder do Tubarão Branco. O clima pesou na hora. Lu-Tao tentou fechar a porta na cara do mafioso, avisando que não queria nenhum contato com ele, mas o vilão arrombou a entrada com um chute. Satanás, com sua arrogância de sempre, disse que era uma honra ele ter ido até lá pessoalmente. Lu-Tao explodiu de ódio, acusando o criminoso de ser o responsável pela morte de sua antiga cantora, Wan Yang. Sem nenhum remorso, o vilão ignorou a acusação e foi direto ao ponto. Ele queria Ji-lin. Prometeu que, se eles cooperassem, a garota viraria uma estrela mundial e Lu-Tao recuperaria toda a sua fama e luxo. Lu-Tao não titubeou e mandou o mafioso para o inferno, garantindo que nunca mais deixaria um artista seu ser destruído por aquele lixo. Lu-Tao não recuou. Jogou na cara de Satanás que ele era um monstro por ter destruído a vida de sua antiga artista. O vilão, cínico, perguntou se era mesmo tão odiado assim, mas logo mudou de assunto, reforçando que Ji-lin era uma mina de ouro e que eles estavam perdendo dinheiro sendo teimosos. Na manhã seguinte, Ji-chen saiu do apartamento de Ji-lin, sentindo que o dia estava ótimo, mas a alegria durou pouco. O Hummer da equipe de segurança freou bruscamente na sua frente e Nana já saiu do carro puxando o rapaz pela orelha. Ela o jogou para dentro do veículo sob uma chuva de perguntas. Os colegas queriam saber por que ele não voltou para a base e se estava tendo um caso com a protegida. Ji-chen tentou desconversar dizendo que era vida pessoal, mas Nana não quis saber de desculpas. Ela deu um chute nele para fora do carro, lembrando que o alvo era a neta de um bilionário e que ele não deveria esquecer o seu lugar. Se o contrato fosse cancelado por causa de uma distração amorosa, ela mesma acabaria com a raça dele. No trabalho, o clima ficou estranho. Quando Ji-lin tentou segurar a mão de Ji-chen, ele se esquivou, alertando sobre as câmeras do elevador. Ela não entendeu a frieza repentina, mas o rapaz estava dividido, pensando se ela ainda gostaria dele se soubesse que ele era, na verdade, um guarda-costas infiltrado. Para completar a confusão, Ji-chen deu de cara com carregadores levando os móveis do escritório. Ao questionar, os homens avisaram que Lu-Tao tinha ordenado uma mudança imediata para um novo local e que todas as coisas deles já estavam sendo transferidas. Lu-Tao resolveu não abrir o bico sobre os detalhes. Ele simplesmente chegou na galera e avisou que aquele lugar era sinistro demais, por isso iam cair fora dali. Ji-lin, já preocupada com o bolso, questionou a mudança, mas o cara nem soube explicar o motivo real. Mesmo com a falta de grana, o grupo descobriu que agora tinha um investidor pesado bancando tudo. O novo escritório era um absurdo de grande, tinha até salão de baile, o que deixou Haiten encabulado com o valor do aluguel. Enquanto eles olhavam o espaço, Satyan apareceu do nada. O sujeito chegou todo simpático, dizendo que estava satisfeito com a reação deles e se colocando à disposição para qualquer luxo extra. Foi aí que Lu-Tao apresentou o homem. Era o Sr. Satyan, o chefão da Great White Shark. Só que o clima pesou para o Ji-chen. Ele lembrou na hora que essa era a mesma empresa que tinha sequestrado seu protegido antes. Enquanto isso, Hi-lin tentava ser profissional e prometia dedicação total ao trabalho. O tal Satyan começou a cercar a garota com elogios,
jogando charme para cima dela. Na hora que o ricaço tentou um contato mais físico para cumprimentá-la, Jichin não pensou duas vezes e entrou na frente, cortando o barato do cara. Satyan ficou sem entender nada, mas Jichin mandou a real, dizendo que não precisavam daquelas cerimônias estrangeiras ali. A reação foi imediata. Lutao deu um soco na cara de Jichin para baixar a bola do garoto. Ele perdeu a paciência, gritou que ninguém falava assim com o presidente e ameaçou demitir o rapaz se ele não pedisse desculpas na mesma hora. Satyan, querendo evitar o climão, pediu para deixarem isso de lado e focar no que interessava. Ele passou um tablet para o Lutao conferir as novidades. Quando abriu o arquivo, a surpresa foi geral. A Jilin tinha viralizado e já era o assunto principal de todos os sites de fofoca. Haiten ficou impressionado com a repercussão e comentou que a voz da Jilin conquistou o público de cara. Lutao, desconfiado, achou estranho uma novata subir tão rápido para o topo das notícias e suspeitou que o Sr. Satyan tivesse comprado o espaço. O empresário não negou que o dinheiro ajuda, mas garantiu que o engajamento nos comentários era real. O povo estava amando a garota de verdade. Satyan afirmou que o terreno já estava preparado. Agora, o plano era criar um impacto gigante para transformar Jilin em uma estrela nacional. Ele avisou que a rotina dela seria pesada daqui para frente e a garota, determinada, garantiu que daria o sangue para fazer acontecer. A próxima parada foi um ensaio fotográfico que deixou Haiten desconfortável. Ele questionou o porquê de fotos tão ousadas e reveladoras. Mas Lutao cortou o papo, dizendo que era o preço da fama e que aquilo renderia muito dinheiro e visibilidade. Além disso, o plano era colocá-la em um filme juvenil logo em seguida. Haiten lamentou como o mundo das celebridades pode ser cruel, o que fez Lutao soltar uma piadinha, perguntando se ele estava apaixonado pela garota. Haiten negou na hora, reforçando que ela nem curtia aquele tipo de exposição. Aproveitando o momento, Lutao pediu um compromisso sério. Queria que Haiten fosse o protetor pessoal dela em qualquer lugar. O rapaz aceitou a missão e prometeu que nada de mal aconteceria a ela. Depois das fotos, o grupo foi para uma mansão gigantesca. Haiten achou que era um exagero ser só para a Jilin, mas Lutao explicou que a propriedade era do próprio Satyan. O objetivo era manter a garota segura e escondida de fãs obcecados, evitando os problemas que tiveram no passado. Ao mostrar o luxo do novo lar, Lutao quis saber se ela tinha aprovado a mudança de nível. Jilin confirmou que adorou o lugar, mas Jichin ficou só observando, pensando que se Lutao soubesse quem a garota era de verdade, não faria perguntas tão bobas. A noite chegou, e do nada, o Sr. Satyan apareceu na mansão com um sorriso malicioso no rosto. Ele invadiu a casa e foi direto para o banheiro. O empresário ouviu o barulho do chuveiro e, achando que era a garota, escancarou a porta fazendo um convite abusado para tomarem banho juntos. O problema é que, em vez de uma menina, quem estava lá era o Haiten. O rapaz não acreditou na audácia do sujeito e, sem pensar duas vezes, mandou um soco direto na cara de Satyan, expulsando o invasor do banheiro na hora. Depois da confusão, o clima ficou pesado na sala. Satyan, tentando manter a pose, questionou por que os outros dois estavam morando ali, já que a mansão deveria ser só da Jilin. Ela explicou que, por causa do medo de fãs malucos, precisava da proteção deles por perto. Lutao também confrontou o empresário, perguntando o que ele queria ali em plena madrugada. O ricaço desconversou, dizendo que só passou para ver se ela estava bem e se precisava de algo. Antes de ir embora, Satyan avisou que tinha compromissos no dia seguinte e mandou Jilin descansar, pois o trabalho seria pesado. Foi quando ele ouviu a garota mandando Haiten voltar para o banho para tirar o resto do sabão, já que ele tinha saído correndo no meio da briga. Satyan travou ao ouvir o nome do rapaz. Ele perguntou se ele era mesmo o Haiten, e ao confirmar, quis saber se ele conhecia um tal de Sen Ye. Haiten revelou que o cara era seu primo. Surpreso com a conexão familiar, Satyan comentou sobre o estado de saúde do parente, e Haiten agradeceu, dizendo que, graças aos cuidados recebidos, o primo agora estava se recuperando bem. Satyan encerrou o papo dizendo que, se quisessem agradecer pessoalmente pela ajuda com o primo, as portas estariam abertas. Haiten comentou que o empresário era um homem ocupado, mas que daria um jeito de marcar esse encontro. Jilin ficou sem entender nada daquela conversa estranha. Assim que Satyan entrou no carro e partiu, ele ligou para seus capangas e ordenou que reunissem um grupo para o dia seguinte, pois tinha um recadinho para entregar. No dia seguinte, Haiten e Jilin pegaram a estrada em direção a uma floresta isolada. Lutao explicou que o presidente tinha marcado a gravação de um comercial naquele lugar inóspito. Jilin estranhou o local deserto,
mas o empresário justificou que era para um anúncio de chá verde que exigia um cenário de natureza pura. No caminho, Lutal tentou dar um toque em Jichen, avisando que o Sr. Satyan não era alguém para se brincar. Jichen cortou o assunto, dizendo que sabia se cuidar. Lutal insistiu, perguntando por que ele parecia odiar tanto o próprio irmão. 2 carros apareceram do nada e bloquearam o caminho. Jichen tomou um susto ao ver uma gangue armada com porretes descendo dos veículos. O assistente da filmagem ainda tentou alertar o diretor sobre a chegada dos invasores, mas o líder dos criminosos já foi logo avisando que o objetivo deles era justamente aquele e que não precisavam de permissão de ninguém para agir. O diretor tentou argumentar, dizendo que tinha autorização oficial para gravar na floresta, mas não adiantou nada. O líder da gangue interrompeu a conversa com um soco violento na cara do profissional, deixando claro que, naquelas bandas, quem mandava eram eles e a filmagem estava cancelada. Os assistentes ficaram revoltados e ameaçaram ligar para a polícia, mas o bandido agarrou um deles pelo pescoço. O criminoso debochou, avisando que, se tentassem fazer a denúncia, seriam espancados antes mesmo de qualquer viatura chegar. No meio da confusão, o chefe do grupo notou a presença de Jilin e começou a cercar a garota com segundas intenções. Ele não teve nem tempo de terminar a gracinha. Levou uma joelhada brutal no rosto que o jogou direto no chão, nocauteado. Haiten entrou na frente, mandando Jilin se afastar enquanto ele resolvia a parada. Os capangas, armados com facas e porretes, cercaram o rapaz e partiram para o ataque simultâneo. A resposta foi rápida. Haiten derrubou o primeiro com um soco seco e apagou o segundo com um chute certeiro na cabeça. A sequência de golpes era tão impressionante que Jilin e Lutal ficaram em choque, sem entender de onde vinha tanta habilidade. A situação escalou quando um dos bandidos sacou uma arma e mirou em Haiten. Jilin gritou desesperada para ele tomar cuidado, e Lutal tentou impedir o disparo, mas o criminoso puxou o gatilho. Em um movimento surreal, Haiten desviou da bala como se fosse a coisa mais natural do mundo. O atirador ficou paralisado, lembrando do aviso que tinha recebido antes. O alvo não era um humano comum, era um verdadeiro monstro. Percebendo que não conseguiria atingir o rapaz, o criminoso mudou o alvo e mirou direto em Jilin. Ele puxou o gatilho sem hesitar, mas Haiten foi mais rápido e se jogou na frente, usando o próprio corpo como escudo para protegê-la. Sádico, o bandido aproveitou a guarda baixa e descarregou a arma, atingindo o jovem várias vezes. A covardia foi interrompida por um carro que surgiu do nada e atropelou o atirador com tudo. Do veículo saiu Xiao, que correu para o lado de Haiten. Enquanto Jilin entrava em desespero pedindo para ele resistir, o rapaz, já perdendo as forças, conseguiu balbuciar que estava feliz por ela estar bem antes de apagar completamente. No hospital, o clima era de pura tensão durante a cirurgia. Lutal, preocupado com o sigilo do grupo, questionou Xiao sobre o que diriam aos outros. Ela foi direta. A partir de agora, seriam apresentados apenas como amigos e guarda-costas. Xiao confessou que já monitorava as habilidades de Haiten há um tempo e sabia que estavam sendo seguidos, o que levantou dúvidas sobre quem o rapaz realmente era. Lutal riu da situação, admitindo que as coisas mudaram, mas reforçou que a lealdade de Haiten salvou a vida de Jilin e que não pretendia demiti-lo. Ele só queria uma resposta. Quem eram aquelas pessoas de verdade? A resposta veio logo em seguida, quando os assistentes de Nana chegaram com informações. Eles descobriram que os agressores eram apenas bandidos de aluguel contratados por alguém poderoso com um único objetivo: eliminar Haiten a qualquer custo. Nana estranhou a situação. Se o alvo era o rapaz, por que as coisas saíram tanto do controle? Foi aí que a verdade apareceu. O grupo confirmou que o mandante do ataque era a própria Great White Shark. Lutal ficou chocado, sem entender por que a empresa que assinou com a Jilin tentaria matar o segurança dela. Nana explicou a lógica cruel. Eles sabiam que Haiten morreria para protegê-la, e usaram isso para tentar tirá-lo do caminho. Revoltado, Lutal avisou que precisava sair para resolver umas pendências. Enquanto ele se afastava, e Jichen ainda lutava para acordar, Jilin colocou Nana contra a parede. Ela quis saber se o próprio avô era quem tinha enviado aquela equipe para vigiá-la em segredo. Sem saída, Nana admitiu a verdade, explicando que a missão era ser invisível, mas como o disfarce caiu, eles teriam que ir embora. Para a surpresa de todos, Jilin não quis que eles partissem. Ela decidiu assumir o comando e contratar a equipe por conta própria. As assistentes não entenderam a mudança repentina, mas Nana logo percebeu o motivo. Era por causa do Haiten.
Jilin confirmou com sangue nos olhos. Ela queria o grupo ao seu lado para caçar e destruir cada um dos responsáveis por terem machucado o rapaz. Ela queria vingança. Enquanto isso, na sala de cirurgia, os médicos estavam boquiabertos. Mesmo baleado várias vezes, Hiten mostrava uma vontade de viver fora do comum. O susto maior veio depois. As feridas do cara começaram a fechar sozinhas, bem diante dos olhos da equipe médica, que começou a achar que ele era algum tipo de super-herói. Enquanto o mistério sobre o corpo dele crescia, Satyan estacionava seu carro, sem imaginar que a frágil Jilin estava prestes a mudar o jogo. Jilin estava esperando por Satyan e, assim que ele apareceu, ela o recebeu dizendo que o aguardava há horas. O empresário estranhou a recepção e a garota o abraçou, agindo de forma carente. Ela começou a contar sobre o ataque na floresta, dizendo que bandidos armados interromperam a filmagem e que ela quase foi ferida. Mentiu dizendo que estava apavorada, que Jishen tinha sido baleado e que Lutal tinha sumido. Satyan tentou bancar o protetor, garantindo que nada aconteceria enquanto ele estivesse por perto. Ele sugeriu levá-la para a casa dele, mas Jilin insistiu em voltar para a mansão. Ao chegarem lá, o clima parecia favorável para o vilão, que comentou como ela estava sendo acessível. Jilin pediu para apagar as luzes, alegando timidez. Assim que o quarto ficou escuro e Satyan se aproximou, o terceiro irmão surgiu do nada e deu uma bengalada violenta na cabeça dele. Com o ricaço nocauteado no chão, Nana acendeu as luzes e debochou da facilidade do plano. A ideia agora era humilhá-lo. Iam tirar a roupa dele e chamar a imprensa para acabar com a reputação do sujeito na cidade inteira. Enquanto preparavam a cena, o terceiro irmão foi até o carro buscar uma sacola, mas Nana avisou para ninguém baixar a guarda e pediu cordas para garantir que o alvo não fugisse. Só que o jogo virou rápido demais. Quando Nana olhou para trás, Satyan já estava de pé na frente dela, provando que não era tão fácil de enganar. Enquanto isso, no hospital, os capangas de Satyan já estavam cercando o local para localizar o quarto de Jishen. O amigo do terceiro irmão, que esperava no carro, levou um susto quando o parceiro apareceu todo ensanguentado no vidro, avisando que tinham caído em uma armadilha e que Satyan tinha levado Jilin e Nana. O alerta foi geral. Satyan provavelmente enviaria matadores ao hospital para terminar o serviço com Hiten. Tio Da correu para o quarto do rapaz e deu de cara com ele já sentado na cama, apesar dos ferimentos graves. Hiten, percebendo a movimentação, perguntou se os inimigos tinham vindo para matá-lo de vez. Tio Da, impressionado com a recuperação bizarra do garoto, só quis saber em quanto tempo ele estaria pronto para lutar de novo. Jishen mandou a real. Quando os capangas de Satyan chegaram para pegá-lo, ele já estava recuperado. O tio Da quase não acreditou que o cara tinha levado vários tiros de manhã e à noite já estava pronto para outra. Jishen confirmou que os invasores eram todos da Great White Shark. Enquanto isso, o cenário mudou para o covil da empresa. Nana acordou grogue em um quarto escuro e viu que ela e Jilin estavam amarradas. Ao olhar para o lado, deu de cara com Lutal, que estava em um estado deplorável, todo machucado e imobilizado. Satyan apareceu debochando, chamando Lutal de burro por tentar invadir o escritório dele e ser pego facilmente. Nana não ficou calada e questionou por que Satyan estava destruindo a própria galinha dos ovos de ouro, já que sumir com a Jilin acabaria com a reputação da empresa. O vilão, sentindo que já tinha vencido, resolveu abrir o jogo antes de matá-los. Ele confessou que o plano era fazer dela uma estrela, mas desistiu de tudo por culpa do maldito segurança que não saía do pé dela. Segundo ele, se Hiten não tivesse interferido, as coisas seriam diferentes. O clima pesou quando Satyan começou a desrespeitar Jilin. Shao gritou para ele tirar as mãos dela, e Lutal, mesmo acabado, xingou o empresário. Satyan, rindo, disse que faria coisas ainda piores agora que tinha sido insultado. Foi aí que Nana jogou a última carta. Revelou que Jilin era neta do poderoso presidente Qinlong e a única herdeira de todo o Império Baide. Ela avisou que, se encostassem um dedo nela, a fúria do velho cairia sobre eles. Satyan hesitou por um segundo, mas logo um subordinado confirmou a informação após uma pesquisa rápida. Em vez de recuar, o vilão abriu um sorriso ganancioso. Para ele, aquilo não era um problema, mas sim um prêmio muito maior do que ele imaginava. Nana tentou usar o nome do avô para intimidar Satyan, perguntando se ele já estava tremendo de medo. Ela sugeriu que ele o soltasse por bem, já que bater de frente com um magnata como o velho Baide seria suicídio. Satyan até concordou que o risco era alto, mas avisou que agora não podia mais voltar atrás. Pior ainda, já que não podia tocar na herdeira, decidiu que Nana seria seu novo alvo de diversão.
A resposta dela foi imediata. Um cuspe bem no meio da cara do vilão. Enquanto isso, o clima esquentou na sede da empresa. Um capanga avisou que Hiten tinha sido visto pelas câmeras na entrada principal. Satyan ficou possesso e mandou cancelarem a missão no hospital, mas descobriu que seus matadores já tinham sido varridos do mapa e estavam incomunicáveis. Lá embaixo, o tio Da e o terceiro irmão ainda duvidavam se o rapaz daria conta de tudo sozinho, mas Hiten apenas pediu que confiassem na sua força. O garoto invadiu o prédio e deu de cara com um exército. Centenas de homens cercaram o rapaz, debochando por ele estar sozinho contra tantos. Hiten nem se abalou e exigiu saber onde estavam Jilin e o chefe deles. No andar de cima, furioso, ele revidou com um soco e mandou seus subordinados jogarem o rapaz de vermelho no tanque de tubarões. O pânico se instalou quando o relatório chegou. Hiten já tinha limpado o primeiro andar e estava subindo pelo elevador. Satyan ordenou que todos preparassem armas de choque para fritar o invasor assim que a porta abrisse. Quando o elevador chegou ao quinquento do andar, centenas de gatilhos foram puxados ao mesmo tempo contra ele. Só que Jichen não era um alvo fácil e reagiu no mesmo instante. A ideia foi descartada na hora. Eles não acreditavam que nem eletricidade seria capaz de afetá-lo. Tudo isso estava sendo acompanhado por Shen Tian através das câmeras. Ao ver a cena, ele juntou as peças. O cara desviava de balas, não tinha medo de choques, se recuperava rápido e ainda lutava muito bem. Para ele, aquilo só fazia sentido de um jeito. Jin só podia ser alguém do lendário Esquadrão Weil. Enquanto isso, Hiten já tinha derrubado todos os subordinados e abriu a porta onde Chenti estava. Ele deixou claro que tinha ido até ali para buscá-lo. Nesse momento, Chenan puxou Nana para perto de si e apontou uma arma para a cabeça dela. Mesmo assim, ela cumprimentou o garoto com calma e disse que tinha preparado uma festa especial para ele. Nana pediu que Jichen a deixasse para trás e fosse salvar Healing. Lutao reforçou o pedido, dizendo que confiava nele. Jichen então tentou convencer Shenty de que o melhor seria soltá-la. Shenan entrou na conversa dizendo que Jichen realmente não tinha medo de nada e que fazia parte do esquadrão selvagem. Aquilo pegou Jichen de surpresa. Nana, confusa, perguntou que tipo de esquadrão era aquele. Chen Tian explicou que se tratava de um grupo de mercenários criado por uma das pessoas mais ricas do mundo. Segundo Shenan, cada membro desse esquadrão tinha força muito acima de qualquer pessoa comum. Ele lembrou que existiam apenas 9 integrantes. Disse também que eles já tinham destruído uma base terrorista com mais de 1000 homens e que recrutavam órfãos ao redor do mundo, transformando-os em super soldados. O treinamento era brutal e muitas crianças não sobreviviam. Para eles não existia certo ou errado. Faziam qualquer coisa desde que fossem pagos. Shenan contou que um dia um magnata atrapalhou os negócios de seu chefe, e a resposta foi simples. O esquadrão Weil foi contratado e eliminou todos os opositores. A Si-san estava por trás disso. A partir daí, o grupo virou a força mais poderosa da cidade. Shenan disse que já tinha visto com os próprios olhos o que um membro de Weil era capaz de fazer. Eles se moviam rápido, desviavam de balas com facilidade e, mesmo quando eram atingidos, se recuperavam em pouco tempo. Por isso, Chen Tian afirmou que Jian só podia ser um deles. Nana finalmente entendeu por que ele era tão forte. Até então, ela achava que ele tinha contratado algum assassino internacional. Jian percebeu que não dava mais para esconder e confirmou que Tianan estava certo. Ele fazia parte do Esquadrão Selvagem. Hiten revelou que seu antigo codinome era Triste, mas que agora era apenas um operário conhecido como F. Chenan. Então atirou em Jian, dizendo que, sendo uma pessoa comum, ele não teria como escapar. Nana gritou para que ele se esquivasse, e foi exatamente o que aconteceu. Logo em seguida, Chenan lançou um tubo de ensaio em sua direção. Jichen agarrou o objeto no ar e o tubo se quebrou em sua mão. Ele achou que fosse Chen Tian. Riu e disse que aquilo era um anestésico forte, que algumas gotas já derrubariam uma pessoa comum. Segundo ele, Jichen tinha levado uma dose capaz de apagar até um elefante. Shen Tian então perguntou se ele realmente achava que conseguiria aguentar aquilo. Jichen percebeu que tinha caído num truque idiota. A visão começou a girar e ele sentiu o corpo perder força. Aproveitando o momento, Shenan tentou atacá-lo. Jichen conseguiu bloquear o primeiro golpe, mas logo levou uma pancada na cabeça com a coronha da arma. Shenan não parou. Continuou batendo e ainda acertou um chute forte. Nana pediu para Chen Tian parar, mas Shenan avançou de novo e acertou Jichen no rosto com um soco pesado. Chen Tian comentou satisfeito que aquele anestésico era excelente e que costumava usar em garotas.
Disse que uma única gota já era suficiente para deixá-las obedientes. Lu Tao ficou chocado com o que ouviu. Chen Tian ainda completou dizendo que tinha usado a mesma coisa em Wang Yangan. Lu Tao o chamou de canalha. Chen Tian apenas riu, dizendo que aqueles insultos não significavam nada. Ren perdeu a paciência e disse que estava cansado daquela conversa e que acabaria com tudo ali mesmo. Haiten sugeriu continuar de onde tinham parado. Nana se surpreendeu ao ver que Haiten ainda estava de pé. Chen Tian ficou em silêncio e Zichen questionou se ele falava a sério. Para Zichen, aquilo já tinha passado do limite. Mesmo naquele estado, ele sabia que teria que encurtar a distância. Chen Tian perguntou se ele ainda conseguiria desviar de balas e atirou sem aviso. Zichen não desviou, nenhuma vez. Chen Tian percebeu que ele nem tentava mais escapar. Zichen avançou direto em Chenan. Sem aviso, acertou um soco certeiro no rosto dele. Chenan foi arremessado para trás e caiu dentro de um aquário. A arma escapou da mão dele e disparou ao atingir o chão. A bala passou perto de Chenan. Nana comentou que ele deveria ter caído completamente dentro do aquário. A água começou a jorrar rapidamente. Pouco depois, a polícia chegou ao local. O terceiro irmão e o tio Da se aproximaram de Nana e disseram que, como a polícia não tinha encontrado o corpo de Satanás, era impossível afirmar que ele tivesse morrido. Tio Da disse que eles tinham praticamente destruído a vida dele e que a vingança era só questão de tempo. Nana concordou e alertou que ele era muito perigoso e que todos precisariam ter cuidado dali em diante. O terceiro irmão perguntou onde estava Haiten. Nana respondeu que ele estava ao lado da viatura, conversando com Healing. Haiten pediu desculpas por ter mentido desde o começo e disse que o relacionamento deles tinha começado errado. Antes que ele terminasse, Healing deu um soco no rosto dele. Haiten disse que, se aquilo a ajudasse, ela podia bater nele o quanto quisesse. Healing perguntou por que ele falava aquilo. Ela deixou claro que não se importava com as mentiras, mas precisava saber se o amor dele era real. Zichen respondeu que ainda gostava muito dela e que a amava. Haiten se desculpou por nunca ter dito isso antes. Sem dizer nada, Healing o beijou. Nana e os outros viram a cena. O terceiro irmão sorriu e disse que parecia que os três voltariam a ficar juntos. Tio Da questionou aquilo. Nana respondeu que Haiten tinha conhecido uma mulher bonita, popular e rica, e que acreditava que ele ficaria com ela. Em outro lugar, na empresa, Satyan quebrou um copo de raiva e reclamou por não terem encontrado um lugar melhor. O subordinado explicou que estavam sendo procurados e que aquele hotel era o local mais seguro no momento. Ele pediu que Chenti tivesse paciência, mas Chenan não estava disposto a esperar. Disse que aquilo não duraria muito, que já tinha feito contatos e que no dia seguinte todos seriam levados para a Tailândia. Furioso, ele afirmou que a culpa de tudo era daquela criança e que a vingança ainda viria. O subordinado de Satyan avisou que a grana já estava segura na Tailândia e que haveria tempo para a vingança depois. Satyan, querendo apenas sumir dali, pediu uma mulher para relaxar em um hotel de 5ª categoria. Na manhã seguinte, ele deu de cara com Flutterfay na sua cama. A mulher estava furiosa. Disse que o Sr. Yu mandou um recado e que Satyan tinha arruinado o futuro dela. Satyan tentou desesperadamente convencê-la de que não era o culpado pelas fofocas contra ela, alegando que ele mesmo construiu a Great White Shark do zero e agora estava sendo traído. Fei não quis saber. Ela lembrou que era uma mendiga comendo lixo até o Sr. Yu resgatá-la, e que por ele, ela mataria qualquer um. Sem mais conversa, ela puxou uma faca e avisou que a jornada de Satyan terminava naquele dia. O fim do vilão foi rápido e violento. Enquanto isso, Nana se apresentou ao diretor do grupo para devolver o pagamento, já que não tinham completado a missão. Para sua surpresa, Maria entregou a ela um cartão dourado com 5 milhões de ienes. O presidente ficou impressionado com a lealdade e a força do grupo, especialmente de Haiten, e queria contratá-los para sua empresa. Baide reforçou que, mesmo falhando, eles provaram ser extremamente confiáveis. Nana agradeceu a confiança, mas recusou a bolada. Ela saiu do prédio pensando que aceitar aquele dinheiro seria como vender a própria dignidade.